Olá pessoal, estamos de novo aqui com mais uma videoaula no canal Java Plugados. E nessa videoaula a gente vai estar aí dando sequência, né, no nosso curso aí na parte de herança e polimorfismo. Então na outra aula a gente estudou um exemplo de herança e nessa aula eu vou finalizar esse tutorial aqui, né, um mini tutorial, 2 aulas de polimorfismo. Falando a respeito sobre polimorfismo, fechando o assunto polimorfismo e herança. Então, na outra aula a gente mostrou herança, muito fácil, né? Ela se dá através dessa palavra extends, onde a classe crediária especial aqui herda tudo que foi implementado dentro da classe crediário. E agora a herança, pessoal, é isso. E o polimorfismo? O polimorfismo, ele junta vários conceitos de uma só vez. Então eu tenho o conceito de sobrescrita de método, tá? Que eu não apliquei aqui, mas a gente vai estar aplicando. E de sobrecarga. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar então para vocês isso daqui. Sobrescrita de método, eu tenho valor, eu vou criar aqui, na verdade, algumas situações aqui hipotéticas, tá? Para a gente ilustrar o que eu estou falando. Então aqui no meu crediário eu tenho a compra, certo? Onde eu passo o valor, aqui o string com o nome do cliente, o valor do limite, o código da compra, né? O ID do código e o valor do código. E aqui em crediário especial eu não tenho nada disso. Eu tenho só a consulta aqui do cliente. Bom, eu vou reescrever esse método de compra, porque quem tem um crediário especial, ele também pode comprar. Só que veja bem, você pode me perguntar, professor, mas se eu estou herdando tudo que existe em crediário, esse método compra é herdado aqui para crediário especial da mesma forma. Sim, mas vamos supor que eu tenha necessidade que quando a pessoa tem um crediário especial, ela tem alguma regra de compra diferente. Então, como é que eu faço? Eu reescrevo esse método. Então, o método de reescrita de método, sobrescrever um método, é você copiar esse mesmo método da forma como está aqui e adicionar algum parâmetro diferente. Então, ó, veja só, vou copiar ele com o mesmo nome, com os mesmos parâmetros, tá? Aqui para dentro da classe crediário especial. E aqui eu vou mudar o seguinte. Olha, veja só que ele cita que já existe esse método compra, ó, tá override. Então, se eu clicar, deixa eu ver, aqui, ó, ele está sinalizando que é um método sobrescrito. Mas aqui, veja só, não tem sentido eu herdar um método com os mesmos valores. Então vamos supor que aqui, ó, além da string do cliente, o valor de limite, o valor do código e o valor da compra, eu passo também o nome do vendedor, vai, que fez essa compra. Então, uma string vendedor. E aí, ó, percebam que eu tenho um método com o mesmo nome, porém um novo parâmetro. Aí você pode me perguntar, mas professor, como é que isso daqui vai ficar então em execução? Qual que ele vai chamar? Aqui no herança, aqui na hora que a gente executar o nosso método aqui no exemplo de herança. Ele estava chamando aqui no exemplo compra esse cara aqui. Mas é agora. Agora eu adicionei aqui no crediário especial esse mesmo método, porém com mais um parâmetro. O que o Java faz? A reescrita de método é isso. Ele consegue identificar qual método eu estou chamando pelo tipo de parâmetro que eu estou enviando, pela quantidade de parâmetros que eu envio. Então aqui, nesse exemplo herança, eu tenho a compra e eu passei aqui, ó, somente o nome do João, tá? E os parâmetros necessários para se trabalhar com esse método definido dentro da classe crediário. Agora aqui eu vou ainda colocar uma outra string para a gente verificar se deu certo, que vai ser o código, que vai ser o nome do vendedor. Então aqui, ó, nome vendedor. Beleza, e o nome vendedor ele vai pegar então, veja que aqui, ó, eu não defini, né, essa variável nome vendedor em nenhum lugar, mas eu vou pegar daqui do parâmetro que está sendo passado, então aqui
tirar esse cara aqui, vou colocar vendedor. Feito isso, ele vai pegar a string que eu passar como parâmetro. Então veja só, eu chamei aqui o exemplo compra. Vamos tirar esse consulta cliente. Então aqui nesse primeiro exemplo aqui, ele vai pegar o que está programado aqui dentro de compra, certo? E aqui no segundo exemplo eu tenho que executar o que está sendo programado dentro da segunda compra do crediário especial. Então aqui, deixa eu tirar esse consulta daqui e vamos passar um novo exemplo compra, só que vamos mudar os parâmetros para a gente ver funcionar diferente. Ao invés de João, quem vai comprar vai ser a Maria. Aqui eu vou passar então os parâmetros de valor de limite, vou passar 100, tá? O valor, aí o código vai ser o código 2 da venda, tá? E o valor da compra vai ser aí 200, certo? E aqui o nome do vendedor que eu vou passar vai ser o Pedro. Então quem vendeu foi o Pedro. E vamos verificar como isso daqui se comporta. Então veja só, eu tenho duas instâncias do mesmo método, porém eu estou passando uma string a mais aqui. Esse método foi reescrito dentro da classe crediário especial com essa string. Então ele tem que funcionar da mesma forma. Um sem imprimir o nome do vendedor e outro imprimindo o nome do vendedor. Então vamos executar para ver como é que isso daqui vai funcionar. Vai demorar um pouquinho. E olha só, vejam só. Então aqui, ó, ele fez o primeiro certinho, tá até aqui, ó, número da venda, código da venda e o cliente. Aí a partir daqui o segundo, ó, cliente Maria. O limite de 100 não é impresso, o código da venda foi, o limite e o valor. Aqui o nome do vendedor, Pedro. Então veja só o que a gente acabou de fazer. A gente acabou de fazer uma reescrita de método, né? A gente sobrescreveu um método. Então isso daqui, sobrescrita de método, ele faz parte aí dos conceitos de polimorfismo. Veja só que eu tenho o mesmo objeto e eu estou me referenciando a ele de várias formas diferentes, tá? E agora entra aqui o seguinte, e se eu fazer algumas alterações aqui, por exemplo, veja que eu não reescrevi esse método, só está reescrito aqui dentro da classe crediário especial. E se eu mudar aqui a minha instância, ao invés de ser crediário especial, eu vou fazer só crediário. Então, crediário. Vamos ver se vai dar pau. Veja que ele já indicou aqui para mim, ó, que o Pedro ele não funciona. Por quê? O método original, ele é o método da classe crediário. Ele só foi reescrito dentro do crediário especial. Então ele vai dar pau. Ele não vai reconhecer esse método. E se eu tiver uma instância de crediário, exe e estender para crediário especial. Vamos ver como é que vai se comportar. Olha só, ele continua dando pau. Por que ele continua dando pau? Porque eu tenho um crediário que vai se estender para crediário especial, ou seja, ele só vai herdar as características do crediário mais características iguais da classe crediário especial. Então isso daqui também não vai dar certo. E se for o inverso, professor? Como é que fica? Crediário especial, perfeito, funciona. E se eu instanciar para um crediário? Ele nem aceita, ele dá pau, porque a classe pai é o crediário. Então, se eu não instanciar a classe pai, eu não pode herdar nenhuma característica da classe crediário especial. Então, tem essas regras, certo? Então, vamos deixar da forma como estava. Mas polimorfismo é exatamente isso, pessoal. É essa arte da gente sobrescrever métodos e conseguir fazer com que nessa sobrescrita de métodos eu consiga pegar valores diferentes, certo? É muito fácil. Polimorfismo e herança nada mais é do que isso. Então a gente já trabalhou, né, com esses conceitos sobre escrita de método. Aqui na aula ainda não tinha trabalhado, mas agora eu mostrei aí para vocês que é sobre escrita de método e que nada mais é do que
polimorfismo isso daí, tá? Então, pessoal, é isso, tá? A parte de polimorfismo é bem isso daqui que eu mostrei para vocês. Espero que todos tenham entendido. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, curta nosso vídeo, nossa fanpage lá no Facebook, indica para os amigos. E quem é inscrito também indique aí para os amigos e ajude a gente. Falou, tudo de bom e até mais.